ZYM 933, KMR Telecomunicações Limitada, transmitindo em 95,5 MHz. Rádio 95 FM de Itaí, São Paulo, integrante da Rede Jovem Pan Sat. E nesta segunda-feira, Varginha sediou o encontro regional do Plano Plurianual do Estado promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com a participação de representantes de diversos municípios sul-mineiros, o evento apresentou o planejamento do governo estadual para a região nos próximos 3 anos. Deputado Marquinho Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Mineira, recepcionou representantes de mais de 30 cidades da região sul de Minas no encontro em Varginha para sugestões de revisão do Plano Plurianual do Estado 2024-2027, que tem fechamento agora em novembro deste ano. O encontro em Varginha é o 5º realizado em Minas pela Assembleia e teve foco nos setores de agricultura familiar, meio ambiente e cultura. Primeiro dizer que, mais uma vez, não é surpresa nenhuma, porque todos os anos a participação só tem aumentado e agora não tem sido diferente. Em todas as audiências, essa é a 5ª que estamos fazendo pelo interior de Minas. E tem sido muito bem representada, com a participação muito grande e com propostas que, de fato, deixam bem claro a necessidade de cada região. Então, basta o governo prestar um pouco mais de atenção e ouvir as pessoas, porque é aqui que as pessoas falam, de fato, aquilo que passam no dia a dia em cada região. O PPAG ele cumpre um papel fundamental de fazer com que o cidadão se sinta representado pelo Poder Legislativo. A Assembleia é o poder e a voz do cidadão que, a partir de uma audiência como essa, dá direito ao cidadão reivindicar melhoria nas estradas do Estado, reivindicar mais estrutura para a saúde na região e, mais ainda, sonhar que aquele projeto do folclore, de uma festa cultural, de uma demanda de abastecimento de água, do fortalecimento da cooperativa, possa ser inserido no orçamento e, com isso, poder ter uma vida melhor. Então, cumpre o nosso papel, por isso o PPAG é muito importante estarmos aqui em Varginha, fazendo com que o povo se sinta representado. Olha, esse é um dos momentos mais importantes que a gente tem no que diz respeito à discussão do orçamento do Estado. É uma segunda vez que nós trazemos uma discussão dessa para Varginha e tem muitos recursos que foram distribuídos na nossa região que é fruto dessa participação popular. Talvez jamais teriam chegado na base se não fosse exatamente por esse tipo de discussão. Então, o PPAG é um momento de orçamento participativo, de participação de vários entes que fazem parte do cotidiano das nossas cidades. Então, creio que esse orçamento participativo tem surtido muito resultado e, mais uma vez, nós conseguimos trazer para Varginha uma discussão como essa. A Comissão de Participação Popular é a única no Brasil aqui, na Assembleia Legislativa, leva não só a discussão, mas prepara as pessoas para fazer a discussão. As pessoas podem colocar propostas aqui, presencialmente com a comissão, mas também no site da Assembleia você pode entrar, colocar propostas e a gente conseguiu o respeito, inclusive do governador, de garantir no mínimo 70% das propostas têm sido executadas pelo governador. E isso demonstra que a participação popular aumenta o processo democrático e garante que, de fato, a gente melhore as condições. Quando a gente vai aos lugares discutir, a gente garante que o povo possa definir como melhor gastar o orçamento. Isso é o mais avançado dentro do processo democrático, mas também de pedagógico, né? Porque ensina como que funciona o orçamento e como que a gente consegue fazer com que o desejo da comunidade se torne ação política. Estamos aqui realmente participando dessa etapa que é onde a Assembleia traz para nós a revisão do PPAG, que é o Plano Plurianual das Ações Governamentais do Estado de Minas Gerais, para o nosso Estado num todo. E estamos aqui participando também para apresentar as nossas reivindicações e, cara, ouvir, né, da Assembleia quais são as ações que já estão programadas para a cidade de Varginha e para o nosso entorno. Então estamos aqui participando e esperamos que as ações venham realmente a contemplar os anseios de todo o povo varginhense.
A execução orçamentária é feita pela CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Segundo as autoridades mineiras, o evento em Varginha mostra a força do instrumento de mobilização popular. Temos acompanhado no dia a dia, né, desde o começo, de quando a gente ouve, quando a gente recebe a proposta, transforma depois em emenda ao orçamento e aí a gente acompanha junto à secretaria correspondente àquela proposta para que de fato ela aconteça. E tem tido sucesso, né? Nos últimos anos já ultrapassamos 90% de execução. Então, é uma demonstração de que dá sim, que é o que as pessoas têm colocado, mesmo com poucos recursos, mas tem sim feito muito. E ajudado, contribuído com a melhoria da condição de vida das pessoas. Eu acho que o PPAG esse ano está batendo recordes. Mais de 40% dos municípios têm participado, seja de forma presencial, que tem sido muito grande, mas também de forma virtual. Até o dia 10 do mês de novembro, todo cidadão poderá apresentar demandas diversas através de forma virtual e com as audiências que também ocorrerão ao longo dessa semana, hoje aqui em Varginha, nessa segunda-feira, mas até sexta-feira em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte. Olha, nós temos anualmente uma previsão de 25 a 40 milhões. E a distribuição ela é feita quase que equânime, porque depois de todas as discussões que são feitas nas cidades do interior, a Assembleia também reúne alguns representantes e depois a própria comissão ela vai percebendo os gargalos e os lugares onde essa distribuição ela precisa ser feita. A gente tem em Varginha, por exemplo, o que aconteceu com a nossa Folia de Reis, que recebeu parte do recurso porque estava aqui discutindo há 4 anos atrás. Então, não dá para falar em valores, mas o valor geral e que tem sido executado pelo governo do estado, que não era feito anteriormente, de 25 a 40 milhões, que eu acho que é um recurso que atinge principalmente aquele que é o pequeno produtor cultural, o pequeno agricultor, e nos projetos de meio ambiente os montantes eles são consideráveis se a gente pensar que são projetos simples, mas projetos que são plausíveis, aplicáveis com esse recurso. Nós temos ainda, dentro da lógica interseccional que Conceição Evaristo fala muito, é que a mulher negra ainda carrega o fardo de ser negra, e nós estamos falando de um racismo ainda, e tira a gente dos espaços de poder de decisão, mas também a oportunidade de estudar, de fazer curso superior, de se debruçar no orçamento. Nós estamos falando de mais de 500 páginas, né, para ler, estudar. Então, o racismo é um problema que precisa ser superado com política pública. O machismo, o patriarcado, que ainda coloca as mulheres ainda na tarefa de cuidado, e principalmente a luta de classe, né? Nós estamos falando também que o nosso povo, o povo trabalhador, está 4 horas da manhã, está no ônibus indo trabalhar, né? Então, isso tudo impede a participação e a gente vem superando isso com política pública. Todas as ações são importantes, nós esperamos realmente que a Assembleia e o Governo do Estado dirijam realmente ações que sejam voltadas aos interesses da nossa cidade e do nosso povo, especificamente nessas áreas pelas quais você acabou de citar. Além de Varginha, os encontros foram realizados nos municípios de Caratinga, Itaobim, Itamarandiba e Montes Claros. Esse trabalho será complementado por 4 encontros em Belo Horizonte, com encerramento em audiência pública a ser realizada no dia 12 de novembro, também na capital mineira. A Prefeitura de Varginha informa que o cemitério municipal está preparado para recepcionar os visitantes amanhã, dia de finados. Melhorias como iluminação e nova repintura do ambiente fazem parte das ações preparativas. Estamos finalizando aqui alguns detalhes, né, como a limpeza, como a higienização. Ainda vamos passar aqui o caminhão-pipa com o cloro, né, para a melhor higienização do ambiente. E estamos na fase final de receber os fiéis, receber aqueles que visitam, que vêm homenagear os seus entes queridos, né, as pessoas falecidas, que construíram uma história, né, e aí o dia de finados é próprio para isso. Então a administração do CEMUL, com a autorização do prefeito Verde, fizemos vários investimentos, como o asfaltamento, a concretagem das vielas, a iluminação pública em LED, finalizando hoje, as câmeras de segurança, em torno de 10
mais 4 que já existem, então total de 14 câmeras de segurança, visando inibir a ação de vândalos e criminosos no interior do cemitério. Qual a orientação para quem vier aqui ao cemitério? Olha, com muita tranquilidade, venham, analisem, né, cultuem os mortos, né, façam as orações, com muita tranquilidade as tendas, né, nós ampliamos as tendas, as cadeiras, em torno de 350 cadeiras para que os fiéis e os frequentadores, as pessoas idosas, os cadeirantes, tenham mais conforto. Então venham com tranquilidade, algum problema que surgir, acione a administração 3690-2129, nós estamos aqui para receber a todos, né, com organização. Amanhã, infelizmente, não tem como abrir para a reforma. As limpezas dos túmulos, né, as organizações pelos familiares é de fundamental importância. Hoje e amanhã, então, façam a limpeza, organizem e amanhã venham curtir, venham, né, homenagear a memória daqueles que passaram pela terra. O cemitério municipal informa que haverá missas em 3 horários, às 7 e às 9 horas da manhã e às 5 da tarde, todas dentro do cemitério. Vale também lembrar do compromisso da população em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Portanto, a recomendação é para que as flores que estiverem em vasos não contenham o pratinho que acumula água e possa se transformar em reservatório para a proliferação da larva do mosquito. O Savenhago trabalha todos os dias por uma loja perfeita para você. Juntos pra te encantar, todos os dias em todo lugar. Para nós, você é especial e estamos prontos para te surpreender. Padaria, frios, açougue, hortifruti, tudo super organizado, com equipe treinada para oferecer um atendimento personalizado. O que a gente quer mesmo é que sua experiência aqui seja perfeita, sempre com muito preço baixo. Savenhago, a loja perfeita é o nosso compromisso. Há 40 anos, Silk escreve uma história de confiança, força e propósito. Forjamos mais que peças para suspensão, construímos parcerias, movemos vidas, sustentamos jornadas. Com respeito, responsabilidade e excelência, seguimos evoluindo, honrando o que nos trouxe até aqui e olhando com coragem para o que ainda vem. Silk, 40 anos de estrada, firmes no caminho, fortes no propósito. O deputado federal, presidente do Republicanos, Marcos Pereira, fala sobre o tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump aos produtos brasileiros e também sobre a possível candidatura do governador Tarcísio à presidência em 2026. Veja. Olha, primeiro quero dizer que eu estou muito preocupado, né? Eu fui ministro de Indústria e Comércio Exterior no governo de Michel Temer e essa pauta de tarifas não é, a meu ver, da forma que o presidente Trump fez que se deveria fazer. A gente precisa negociar num outro patamar. E, por outro lado, também a diplomacia do Lula não está fazendo uma diplomacia pragmática, e sim uma diplomacia ideológica, o que também prejudica o Brasil. Se você imaginar que dos presidentes ou chefes de Estado do G20, que são as 20 economias mais prósperas do mundo, o único que não encontrou com o Trump ainda foi o Lula. E isso por conta de uma pauta ideológica, o que faz com que o Brasil acabe sendo prejudicado. Só para registrar e ilustrar, o Bolsonaro, por exemplo, encontrou com Biden, não obstante tivessem pensamentos diferentes. Porque neste tema de diplomacia, de política econômica externa, de importação e exportações, tem que prevalecer o pragmatismo, não a ideologia. Então isso me preocupa muito. Eu não sei, nós não sabemos ainda, porque está muito recente, qual o desfecho que isso vai ter, mas nós estamos acompanhando de perto. Procede aí a informação de que foi sugerido aí que o ex-presidente Bolsonaro tentasse fazer esse trabalho aí de diplomacia junto ao presidente dos Estados Unidos? É inegável que o Trump e o Bolsonaro criaram uma relação. Se não fosse isso, o Trump não teria mencionado na carta que anuncia que elevaria as tarifas o nome do Bolsonaro e também falado do nome do Bolsonaro em outras ocasiões. Portanto, o presidente Trump
tem uma boa relação com o ex-presidente Bolsonaro. Mas é óbvio que o governo Lula não vai aceitar que essa articulação e essa conversa, esse diálogo seja conduzido pelo Bolsonaro. Mas foi feito uma sugestão a ele de que ele ao menos se colocasse à disposição. Entendi. Bom, já que a gente está falando dessa questão aí toda, a gente pode falar já de próximas eleições. O que você me diz aí da questão, da situação do nosso governador Tarcísio? Ele tenta novamente se reeleger a governador ou ele será uma opção aí para a presidência? O Tarcísio tem dito e a gente tem defendido que ele, até que o Bolsonaro se manifeste qual será o apoio dele, que ele seja candidato à reeleição. Evidentemente, se lá na frente o Bolsonaro manifestar um apoio ao Tarcísio, eu acho que ele mesmo não vai ter como fugir muito disso. Tem que deixar o nome à disposição. Ele tem que deixar o nome à disposição. É claro que a reeleição é uma coisa mais tranquila, em certa medida mais factível. Mesmo porque ele está muito bem cotado, né? Ele está muito bem avaliado, exatamente. Ele está muito bem avaliado, então ele tem que, obviamente, traçar o que é mais seguro, o que é mais premente, que é a reeleição. Mas em havendo aí um chamamento da população, do presidente Bolsonaro, da política, do mercado, do setor produtivo, do agro, eu acho que ele não vai poder fugir muito, não. Os deputados da oposição tinham marcado para hoje a retomada de 2 comissões em meio ao recesso parlamentar para defender Jair Bolsonaro e atacar o Supremo Tribunal Federal. Mas foram barrados por uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota. A defesa do ex-presidente negou que ele tenha descumprido as medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os advogados de Jair Bolsonaro tinham 24 horas para explicar se a reprodução nas redes sociais das imagens e do discurso feito pelo ex-presidente nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados, quando exibiu a tornozeleira eletrônica, violou as medidas cautelares. Desde a última sexta-feira, Bolsonaro está proibido de transmitir, retransmitir ou veicular áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma de outras pessoas, não podendo se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Em resposta à intimação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre o fato, os advogados afirmam que Bolsonaro jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes. Alegaram que tais atos não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido pelos atos de terceiros. Refutaram qualquer descumprimento e prometem que, em respeito ao ministro e à Suprema Corte, o ex-presidente não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento pedido nos embargos. Se ele não tiver tido nenhuma relação com esse terceiro, se ele não tiver pedido a esse terceiro a providência de divulgar aquele fato, não se poderá dizer que o ex-presidente terá violado a medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se trata de uma decisão, a proferida pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, difícil de se interpretar para se aplicar ao caso concreto. O Bolsonaro tentou burlar essas restrições a partir do momento que, tentando recriar, na verdade, um cercadinho, ele deu uma entrevista, e foi praticamente isso, para um grupo grande de jornalistas e já podia imaginar, com a experiência que tem, que isso ia alimentar, inclusive, as próprias redes do bolsonarismo. A decisão de Moraes também gerou reações no meio político. Deputados do Partido Liberal tinham convocado reuniões em 2 comissões da Câmara para manifestar apoio e solidariedade a Bolsonaro, mas foram barrados por uma decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, que proibiu a realização de reuniões de comissões até o dia 1º de agosto, quando termina o recesso parlamentar. Durante os discursos, os deputados questionaram a decisão de Moraes e ainda estenderam uma faixa em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O momento político que nós estamos vivendo de perseguição ao presidente Bolsonaro e a toda a direita no nosso país.
É algo que nunca antes foi visto na história do Brasil, um ex-presidente da República passar por aquilo que o presidente Bolsonaro está passando nesse momento. Nas redes sociais, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, disse que a ação de Bolsonaro foi articulada pela oposição. O principal argumento da defesa está desmontado. Ele sabia que não podia falar em redes sociais nem dar entrevista. O segundo argumento, que não há controle nas redes sociais, que saem postando. Não, isso não é verdade. O Jair Bolsonaro não postou na dele, mas o Eduardo Bolsonaro e toda a tropa bolsonarista, eles postaram aquela cena patética do Jair Bolsonaro mostrando a tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil prendeu hoje um homem suspeito de ter participado de pelo menos 17 ataques a ônibus na região metropolitana de São Paulo nas últimas semanas. O repórter Fernando Oda tem os detalhes. Fernando, já se sabe a motivação para os atos de vandalismo? Boa noite. Oi, Laerte, boa noite para você, para a Luciana e para todos que nos acompanham. Desses 17 ataques, a maioria aconteceu em São Bernardo do Campo. E um deles, que ocorreu na zona sul da capital paulista, na Avenida Jorge João Saad, foi aquele em que uma criança de 10 anos ficou ferida após ter sido atingida por estilhaços de vidro. O indivíduo que foi preso hoje se chama Edson Campo Longo, ele que é funcionário da CDHU, a companhia de habitação vinculada ao governo de São Paulo, onde ele exercia a função de motorista do chefe de gabinete da companhia. Em depoimento, ele confessou que os ataques foram planejados há vários meses e disse que o irmão dele também teria participado de ao menos 2 ataques. O irmão Sérgio ainda não foi localizado pela polícia. Questionado sobre a motivação da prática desses ataques, ele disse que quer mudar o Brasil, uma justificativa que a polícia desconfia e entende como um pano de fundo. E foram realizadas buscas tanto na casa de Edson quanto no local de trabalho dele, e foram localizados um estilingue, também pedras brancas e bolinhas de aço que teriam sido usadas nesses ataques. Olha, desde o dia 12 de junho, mais de 800 ônibus já foram depredados em todo o estado de São Paulo, sendo 530 só aqui na capital paulista. E em coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Segurança Pública hoje, as autoridades descartaram uma possível ligação de Edson com o crime organizado. E o diretor do DEIC, o Dr. Ronaldo Sayeg, comentou sobre as principais linhas de investigação no momento em relação aos ataques. Vamos ouvir o que disse o doutor. Quando as investigações se iniciaram, nós tínhamos 3 linhas. A primeira era os desafios online, mas decorrido esse tempo de quase 2 meses, do dia 12 de junho até agora, nada foi identificado nos monitoramentos de plataforma Discord ou outras do gênero que indicasse apostas online. Seguimos na questão de uma disputa sindical, um dos sindicatos envolvidos no transporte está, inclusive, sendo decidido por meio de decisões judiciais, então isso talvez tenha gerado algum descontentamento e daí impulsionado os ataques e algumas questões de índole financeira envolvendo algumas empresas de ônibus. Mas veja, nós seríamos irresponsáveis de afirmar alguma coisa em qualquer um desses sentidos. Policiais rodoviários militares realizavam patrulhamento pela rodovia Cândido Portinari, quilômetro 394, próximo da Polícia Rodoviária Estadual de Franca, momento que avistaram o veículo Ford Fusion de cor prata em alta velocidade com os vidros laterais abertos e conseguiram visualizar que o condutor, um homem de 24 anos, que estava sem o cinto de segurança. Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo utilizando sinais luminosos e sonoros, o que não foi respeitado pelo autuado, que realizou diversas manobras perigosas. Na praça de pedágio de Restinga, ele não reduziu a velocidade, estourando a cancela da via de pagamento, colocando em perigo os funcionários da rodovia. Foi solicitado apoio de outras equipes, sendo feito acompanhamento até o quilômetro 352, onde o autuado acessou a rodovia Altino Arantes e, na sequência, a Avenida Moacir Dias de Moraes, repetindo manobras arriscadas. Nas proximidades
do número 505, as viaturas fecharam a rua, então conseguiram realizar a abordagem de rotina, sendo constatado que o autuado não possuía habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Após busca no veículo, foram localizados latas de cerveja. Questionado, o autuado informou que havia feito uso de bebidas alcoólicas na cidade de Franca, sendo ofertado para realizar o teste de etilômetro, o aparelho, e o mesmo recusou. Diante dos fatos, deram voz de prisão e apresentaram a ocorrência para a autoridade policial, que, após tomar consciência, deliberou a confecção do auto de prisão em flagrante delito. Acrescentam que foi necessário o uso de algemas. Foi autuado por embriaguez ao volante, artigo 306, dirigir sem permissão ou habilitação, artigo 309, trafegar em velocidade incompatível, artigo 311. Com relação ao veículo, foi tomada medidas administrativas e liberado para a pessoa habilitada. O Jornal Cidade termina por aqui. Fique agora com a programação da Rede Minas, TV Brasil e TV Cultura. Para você, uma boa e abençoada noite e até na próxima quinta-feira. Vem aí, o super aniversário premiado. Isso mesmo, Rádio e TV Educadora, Constru Líder Santa Rita e Companhia do Sol fazem aniversário. Se unem e trazem a maior promoção de aniversário que você já viu. Comece a esfregar as mãos e aguarde. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A partir do dia 24 de julho, o governo do Brasil vai restituir as vítimas da fraude no INSS. Desmontamos o esquema criminoso, firmamos um acordo com a Justiça e estamos devolvendo o seu dinheiro. Se você foi vítima dessa fraude e ainda não aderiu ao acordo de restituição, acesse o aplicativo Meu INSS ou compareça a uma agência dos Correios. Seguimos trabalhando com a Polícia Federal para punir os criminosos e proteger o povo brasileiro. Governo do Brasil.